Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Gravo esse vídeo como forma de referência para vocês utilizarem como estudo. Vamos olhar aqui na tela o que eu trouxe para vocês. Então, basicamente, a referência que nós trazemos hoje para estudar seria os primeiros conceitos que são abordados nos cursos de engenharia, que basicamente as disciplinas de cálculo, né? Então eu trouxe aí as primeiras noções de derivadas. Tem toda uma representação aí dos slides que a gente utiliza mesmo nas aulas. Alguns conceitos que a gente vai abordar aqui. Muito antes de falar de derivada, é importante que também a gente entenda o conceito do o que é a derivada, né? Então, um conceito bem básico do que a gente está trazendo como... A gente traz como... sem dúvida alguma, essas primeiras noções de taxa de derivação, taxa de variação de uma variável com relação a outra, né? Muito mais do que resolver uma derivada é você ter o conceito do que é uma derivada. Uma derivada nada mais é do que uma taxa de variação de uma grandeza sobre a outra, né? Então, nada mais é do que uma relação. Então, aqui uma pesquisa bem simples que dá para a gente ter uma ideia do que a gente está a dizer, né? No conceito aqui, a gente está tratando de derivada. Então, o que seria uma derivada? Nada mais é do que uma taxa de variação de uma função em relação a outra num dado ponto. É por isso que também é muito frisar a questão de que sempre a derivada de algo é com relação a um determinado ponto, né? E depois, futuramente, vocês vão ver que o conceito de aplicação da derivada ela está muito presente em outras ciências, como no caso é a física que ele traz como uma referência, né? Porque a partir do momento que você tem uma taxa de variação de uma grandeza com relação a outra, você está falando de derivada. Assim, a gente consegue perceber que a velocidade com relação ao tempo é uma variação da mesma forma que a gente trata do conceito de derivada, né? Tem toda então uma caracterização de como a gente representa uma derivada, né? Esse conceito de derivada, a representação de dy sobre dx, que vocês vão também aplicar, muito mais do que fazer, também conhecer porquê, né? Também trago aqui também algumas representações, então veja que são só aplicações de o que vocês viram anteriormente que seriam de limite, né? Porque a partir do momento que a gente está falando de derivada, você está falando de uma taxa de variação de uma grandeza com relação a outro num dado ponto. E desde que a derivada exista, então essa função com relação às variáveis, ela tem que existir. Essa derivada ela tem que existir. Aliás, esse limite tem que existir para a gente ter a derivada, né? Que é o conceito que ele traz aqui. Somente trouxe como ilustração para vocês interpretarem aquilo que a gente vai tratar futuramente. E a derivada nada mais é do que a representação do que uma reta tangente a uma curva. Somente isso que eu queria trazer como conceito para que vocês interpretem. Então, derivada tem que ficar a ideia do que? Uma taxa de variação de algo com relação a outra grandeza. Tem as denotações de dy, dx. Quando a gente está falando de derivada, a gente traz como muitas vezes essa representação de f' de x, né? Que também é uma representação de derivada. E desde que a gente tenha uma derivada não determinada, é porque o limite naquele ponto existe, né? Ok? Ótimo. O que eu trouxe aqui também seriam as primeiras noções de como são feitas as regras de derivações. Então aqui a gente vai passar basicamente pelas regras de derivações. Então basicamente a gente tem aqui uma função f de x é igual a uma constante. Como a gente faz a derivada dessa função? Então nada mais é do que a derivada da função f com relação a dx. Mas como eu derivo uma função constante? Uma derivada de uma função constante nada mais é do que a constante de uma função, aliás, a derivada de uma função constante
por definição, ela é igual a zero. Ok? Da mesma forma que a gente tem a regra de derivação considerando uma função potência. Uma função potência, como seria a representação? f de x é x elevado a n. n, então, seria uma potência, né? O que seria, então, a derivada dessa função? df dx, que nada mais é do que só a representação com parênteses, né? Mas como a gente resolve uma derivada de uma função potência? Nada mais é do que o expoente, ele acaba caindo, né? Ele acaba caindo multiplicando pelo elemento anterior à variável, e o expoente fica o que ele tinha, menos 1. Veja aqui que era n, daqui da função, então aqui só a representação, o n passa a multiplicar a variável n, e o expoente fica ele menos 1. Aqui só a representação de n. Derivada de uma função, derivada de uma constante multiplicada por uma função. Nada mais é do que uma representação de uma função g de x, onde tem uma constante multiplicada por outra função. Nós vimos aqui só como parênteses a derivada de uma função constante, zero. Aqui a gente tem uma constante multiplicada por outra função. Então, nada mais é do que a derivada da função g com relação a x vai ser a constante multiplicada pela derivada da função. Outra representação é a constante vezes a derivada da função que multiplica a constante. Ok? Na sequência, o que a gente tem? Na sequência, a gente tem... Então, aqui passei pelas regras de derivações. Na sequência, a gente tem a derivada de uma soma. O que seria a derivada de uma soma? De uma função soma. Então, a gente tem uma representação de uma função h, que é uma f de x mais g de x. Como a gente faria essa derivada? É derivada da função h de x, né? Derivada da função h de x, que tenha toda aquela representação que eu disse anteriormente para vocês, né? Perfeito. Então, o que seria a derivada de uma função soma? É nada mais do que você deriva a primeira função, soma a derivada da segunda função. É aqui que ele tem a derivada da função f de x mais a derivada da função g de x. É nada mais do que deriva essa função, deriva a outra e soma as duas. Okay? A derivada de uma função de diferença, também muito análogo à anterior, porém, aqui a gente tem uma subtração. A representação da derivada de h com relação a x vai ser derivada da função f menos a derivada de g de x, que está aqui. Então, ele deriva a função f de x e deriva g de x. Porém, é uma subtração, então faz a diferença entre as derivadas. Regra do produto. Como que faz a derivação de uma função cuja representação é um produto? Então, h de x é a f de x multiplicado por g de x. Toda a representação que nós vimos nas regras anteriores. Né? Derivada de h de x com relação a x é a derivada de f de x multiplicado por g de x. Mas como fazemos? Mantenho a primeira função, multiplico a segunda função. Somo a derivada da primeira função multiplicado pela segunda função. Veja que aqui eu chamei de primeira função e segunda função somente pela ordem. Vou chamar aqui de primeira função e segunda função. É algo que você deriva a primeira e deriva a segunda. Porém, na hora de resolver, você mantém a primeira função, multiplica a derivada da segunda função. A derivada da primeira função multiplicada pela segunda função. A regra do quociente, também análogo, porém tem as suas diferenças. A diferença, então, aqui vai ter... Nós temos uma função h de x, é um f de x dividido por g de x. Toda a representação de como a gente faria essa noção do que seria a derivada. Porém, a gente derivaria a primeira e a segunda. Na hora de resolver, tem todo um quociente aqui. Né? A derivada da primeira função multiplicada pela segunda, menos a primeira função que multiplica a derivada da segunda, sobre a segunda função, que é o denominador, ao quadrado. Outra representação aqui seria a regra de derivação, levando em consideração uma função onde nós temos h de x, que seria um f de x, g de x.
é algo que uma função dentro da outra, e na matemática também a gente representa f bola g, né? É a função g no interior da função f. É fato que tem toda uma forma de você resolver uma função, uma derivada ao qual você tem uma função dentro da outra, né? Que leva em consideração a derivada da primeira função, a função de fora, que multiplica a função interna, multiplicado pela derivada da função interna. Vale ressaltar que esse vídeo somente é para ressaltar as regras de derivação e na sequência a gente faz os exercícios envolvendo a aplicação dessas regras, né? Aqui também tem as derivações levando em consideração as funções tidas como tabela, né? Ao qual a gente vai ter uma tabela para resolver isso, né? Então, a derivada de funções exponenciais, então imagine que você tem uma função f de x, é um log de x na base a. Como eu derivo isso? Tem toda uma representação, tal qual o resultado tabelado seria 1 sobre x ln de a. E o que é o a? É a base do logaritmo. Você tem uma função f de x, é o ln de x. Qual é a derivada? 1 sobre x. Se eu tenho uma função f de x é a de x, é a elevado a x, não, a elevado a x, como que seria a derivada disso? Então seria a de x elevado a elevado a x que multiplica ln de a. F de x é exponencial de x. Quanto seria a derivada da função exponencial? Ela própria. F de x é uma constante exponencial de x. Análogo aqui, a gente já sabe que a derivada de uma função exponencial é ela própria. E como nós vimos na regra, ao qual você tem uma constante multiplicada pela uma exponencial, é a constante vezes a derivada. Tal qual a gente tem aqui a constante vezes a exponencial de x. E tal outras. Duas novas regras aqui apresentadas seria f de x é uma função seno de x. O que seria a derivada de seno de x? O cosseno de x. F de x é cosseno de x. O que seria a derivada de cosseno de x? Menos o seno de x. Então aqui, pessoal, eu só trouxe para vocês a representação de algumas regras de derivações, ao qual a gente vai posteriormente fazer os exercícios dessas regras para ficar mais claro, ok? Conto com a presença de todos no próximo vídeo. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.